Prezados alunos, eu sou a professora Maria do Carmo Queiroz Fialho e irei trabalhar esse semestre com vocês a disciplina Biologia Celular IBM 042. Por esses 4 meses, nós vamos trabalhar diversos temas que abordam a vida. Mas antes, gostaria de dizer para vocês que eu fui selecionada para ministrar essa disciplina para vocês devido à minha formação. Eu sou bióloga, formada pela Universidade Federal de Ouro Preto, fiz mestrado em entomologia na Universidade Federal de Viçosa e em seguida eu fiz doutorado e pós-doutorado em Biologia Celular e Estrutural. Sou professora da UFAM desde 2013 e nesse período eu ministro essa disciplina Biologia Celular para os cursos de Biologia noturno da instituição. Nessa disciplina, então, nós vamos falar sobre a célula, biologia celular. E por que falar sobre a célula? Nós vamos falar sobre a célula porque a célula é a unidade fundamental da vida. E como vocês, caros alunos, são do curso de biologia, vocês estão no curso onde estuda-se a vida. Então, por isso, nós vamos estudar a célula. E por que vocês devem estudar a célula? Vocês devem estudar a célula porque ela, por ser a unidade fundamental da vida, todos os seres vivos, então, possuem células. E, a partir daí, então, essa disciplina vocês vão usar como base para diversas outras disciplinas ao longo do curso de vocês. Por isso, eu peço encarecidamente a vocês que assistam às aulas, leiam os livros disponíveis na biblioteca, alguns também vocês conseguem baixar pela internet, pois essa disciplina ela vai dar base para vocês para as disciplinas dos próximos períodos, como por exemplo, histologia, embriologia, zoologia, bioquímica, fisiologia. Então, com isso, vocês devem dedicar uma certa atenção a essa disciplina. Essa disciplina Biologia Celular é uma disciplina de 90 horas, portanto, nós vamos ter um número de aulas que vocês devem levar ao longo desses 4 períodos, de acordo com o plano de ensino aí na sala virtual de vocês. Vocês vão ver que nós teremos pelo menos 2 encontros, aí, 2 aulas por semana. No final de cada unidade, nós vamos fazer uma atividade avaliativa valendo 10 pontos, e um fórum valendo também 10 pontos. Quais as unidades nós vamos estudar durante esse semestre? Então, nosso curso está dividido em 6 unidades. Na primeira unidade, nós vamos falar sobre a origem e a composição das células. Então, nessa unidade, nós vamos avaliar, descobrir, conhecer como as células surgiram, quando elas surgiram, como elas surgiram e como que elas evoluíram ao longo desses bilhões de anos. Depois, nós vamos entender a diferença entre uma célula eucariota e uma célula procariota, seguindo então do estudo da composição dessas células. Então, nós vamos estudar o que são as biomoléculas. Na unidade 2, nós vamos falar sobre membrana celular, organelas e transporte. Nessa unidade, então, nós vamos estudar a membrana. Qual o papel fundamental da membrana para a sobrevivência da célula. E depois, então, nós vamos estudar algumas organelas nessa unidade. Nós vamos falar de retículo endoplasmático, liso e rugoso, vamos falar de complexo de Golgi. E nós vamos, então, abordar o que essas organelas fazem dentro da célula, o que elas produzem e como isso é transportado dentro, então, do citoplasma. Depois que a gente entender isso, nós vamos para a unidade 3, onde nós vamos trabalhar bioenergética e metabolismo. Então, nessa unidade, nós vamos entender como as células conseguem energia para desenvolver, então, todas as funções que ela precisa exercer, como crescer, sobreviver, dividir. Então, nós vamos estudar basicamente o papel da mitocôndria. Depois, nós vamos estudar um pouquinho de célula vegetal e aí, então, nós vamos entender os cloroplastos, como os cloroplastos utilizam a luz para produzir, então, energia. Depois, nós vamos falar
como as células, na unidade 4, fixação, movimento e forma celular, quais as proteínas que estão envolvidas então para dar forma à célula, né, para como as células se movimentam e sobre que estrutura elas estão amparadas e recebem diversos sinais para que elas comandem todo esse maquinário. Depois, na unidade 5, nós vamos falar de divisão celular. Então, nessa unidade, nós vamos revisar o que vocês já viram anteriormente sobre mitose e meiose. E nós vamos entender como que esse processo de mitose, que a gente vai chamar agora, né, de ciclo celular, como esse ciclo celular vai acontecer dentro da célula. Quanto tempo ele leva, quais as proteínas que estão envolvidas nesse processo, o processo de checagem, para que nenhum erro, então, passe para frente nesse processo de divisão. E por fim, nós vamos terminar a nossa disciplina na unidade 6, onde nós vamos falar de comunicação celular e apoptose. Comunicação celular é como as células se comunicam internamente e com o meio externo para desenvolver suas atividades. E a apoptose é a morte da célula. Então a célula também tem um tempo de vida e vai chegar um momento no qual ela vai morrer. Essa morte pode ser fisiológica, né, acontecer naturalmente e ser fundamental para o organismo, ou ela pode ser patológica, né, devido a uma doença, traumas. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí na unidade 6. E aí então depois da unidade 6, vocês vão fazer presencial a prova final. A prova parcial, que também é presencial, ela ocorrerá após a unidade 3, no dia 14 de abril. Tá? Então tá tudo isso no cronograma de atividades disponibilizado para vocês na sala virtual e eu estarei à disposição para quaisquer dúvidas. Tá? Nos encontraremos então nos fóruns e qualquer coisa podem contar comigo. Espero que tenhamos um bom semestre e que possamos então aprender biologia celular, gostar da biologia celular e levar os ensinamentos desse período para o resto do curso. Bem-vindos ao curso de biologia e até o nosso próximo encontro, que será no módulo 1. Obrigada.